Olá, seja muito bem-vindo ao Emocionômetro. Eu sou o professor Vini e hoje nós vamos falar sobre um dos crimes mais misteriosos da humanidade, que ficou conhecido como o estranho caso de Dyatlov Pass. Um ótimo vídeo para você. Gostaria de alertar que o conteúdo que você verá agora é totalmente real. Foi gravado numa expedição onde 9 montanhistas experientes exploravam os Montes Urais na Rússia em 1959. Todas as pessoas que estão no vídeo foram encontradas sem vida. As imagens fazem parte de um acervo de provas coletadas pela polícia na época. Durante esse vídeo, você verá mais imagens reais sobre o caso. Alertamos que essas imagens podem não agradar pessoas mais sensíveis. Сам, как? Не вернемся, никуда идем. Давай, Это волк, я тебя скажу. слишком опасно, тут какие-то... Я боюсь. Я думаю, что это волк. Какой еще волк? Ты посмотри на это. Я животное. скажу. Слишком опасно, тут какие-то... О боже. Я тоже боюсь. Знаешь, что не надо туда ходить. Какая-то святая земля. Давай, идем. Знаешь, быстрее. Посмотри. Vamos à história. Imagine, jovens que se aventuram numa floresta e são achados sem vida, junto a eles, somente as fotos e vídeos registrados instantes antes de sua morte. Provavelmente, você já viu esse enredo no cinema, mas essa história é real e aconteceu em 1959 na Rússia, um caso extremamente bem documentado, mas ainda é um dos crimes mais misteriosos da humanidade. Em 59, 10 amigos, 8 homens e 2 mulheres, montanhistas muito experientes, resolvem fazer uma expedição nos Montes Urais, na Rússia, que na época ainda era União Soviética. O líder da expedição era o jovem Dyatlov. A expedição pretendia chegar ao cume do monte em 10 dias. A região que estavam tinha 40 mil metros quadrados e extremamente isolada. Ali vivia apenas um povoado muito isolado, o povo Manzi, estabelecido na região há pelo menos 500 anos. No dia 25 de fevereiro de 1959, esses montanhistas experientes começam a expedição. O primeiro passo era chegar ao povoado Manzi, onde um guia iria ajudá-los a chegar no topo dos Montes Urais. Lá ouviram do povo Manzi que não deveriam subir o local, pois ele era amaldiçoado. Relatos dizem que houve até uma discussão um pouco tensa. Já havia uma lenda que 9 caçadores haviam morrido de forma misteriosa na região. Um dos montes se chamava Montanha da Morte e o outro se chamava Não Vá Lá. Esses diálogos são conhecidos pois foram achados escritos nos diários do líder da expedição. Nesse povoado, um rapaz passou mal e retorna, deixando a expedição. Seu nome é Yuri. O guia Manzi vai com eles até um local determinado e ensina-os como seguir em frente. Os dias passam e os parentes esperam notícias que não chegam. Em 16 de fevereiro, eles são dados como desaparecidos. Estranhamente, as buscas só começam no dia 21 e no dia 25 encontram a barraca dos montanhistas. Eles encontraram a barraca totalmente rasgada. A análise policial diz que os rasgos foram feitos de dentro da barraca, não por fora. Ou seja, quem estava dentro rasgou ela. Aí surge a primeira pergunta nunca respondida. Por que montanhistas experientes rasgariam sua própria barraca? Num frio de aproximadamente 20 graus negativos. Dentro da barraca foram encontradas as roupas de proteção ao frio. Mais uma pergunta nunca respondida. O que fez montanhistas experientes saírem correndo sem suas roupas de proteção? A polícia seguiu as pegadas e a 1 quilômetro da barraca, os primeiros 5 corpos foram encontrados, junto a um rastro do que foi uma fogueira. Eles estavam congelados, todos com roupas leves e cobertos por ramos, que a investigação disse que eles mesmos se cobriram. Na árvore próxima havia pedaços de carne humana. Depois viram que 2 rapazes
quase estavam sem parte dos dedos. Provavelmente tentaram subir na árvore, não vendo que seus dedos estavam congelados, quebraram parte deles. Uma outra vítima tinha um ferimento de 16 centímetros na cabeça, mostrando que foi golpeada. A data da morte foi registrada como sendo em 1º de fevereiro de 1959, 7 dias após a partida. Depois de 40 dias, encontraram mais 4 corpos, a aproximadamente 1 quilômetro dos primeiros. Eles estavam em situação mais estranha que os primeiros. Tinham cavado um buraco na neve e estavam nele. 3 deles estavam com múltiplas fraturas, e um deles havia sido golpeado na cabeça. Porém, o mais estranho é que internamente seus corpos estavam destroçados. Isso não condizia com os ferimentos externos. A análise forense dizia que um dos crânios foi esmagado por extrema força não humana. Seus corpos também estavam com uma cor alaranjada. Porém, o mais impressionante foi o corpo da garota. Ela foi encontrada com fratura nas costelas e estava sem os olhos, sem a língua e sem a boca. Haviam sido arrancadas. Foram encontrados também fotos e vídeos registrados pelos próprios montanhistas. A análise policial disse o seguinte: os 9 viram algo de dentro da barraca que os deixou muito assustados. Fizeram cortes na barraca para ter uma visão melhor, e um segundo evento aconteceu que os assustou mais, que fez com que todos saíssem correndo sem suas roupas de proteção. Depois se reencontraram, fizeram uma fogueira e se cobriram com ramos de árvores para se aquecer. Um terceiro evento fez com que se separassem novamente, causando morte por hipotermia. Só que isso não deixa claro muitos pontos. Como aconteceu os ferimentos externos, os ferimentos internos, o que assustaria montanhistas experientes a ponto de abandonarem roupas de proteção e barraca, além do fato de não explicar por que uma vítima estava mutilada e por que os corpos de alguns estavam com uma cor alaranjada. Vamos agora a algumas teorias que a polícia efetivamente considerou. Teoria 1. Consumo de drogas. Mas no diário havia uma anotação onde se comprometeriam a não usar. Foi encontrado vodka entre as coisas, mas lembre-se que estamos na Rússia e vodka é a bebida oficial do país, e é muito improvável que vodka causasse um efeito alucinógeno tão grande. Teoria 2. Avalanche. Explicaria o desespero e a morte por hipotermia, mas não o estado dos corpos. E logo viram que não havia indício nenhum de avalanche nos últimos tempos na região. Teoria 3. Ataque do povo Mansi. As histórias dizem que eles não gostam que entrem em suas terras, mas foi provado depois que não. Eles cooperaram muito com as investigações, ajudando a encontrar a barraca e os corpos, pois conheciam muito bem a região. Teoria 4. Até a OVNI entrou oficialmente na história, devido a uma foto encontrada tirada pelos montanhistas, que vamos discutir mais à frente. O fato é que 4 semanas depois, a polícia encerra o inquérito, citando como causa da morte hipotermia. E os fatos como abandonar a barraca, não usar roupas de proteção, tentar subir numa árvore até perder parte dos dedos, corpos com cor laranja, golpes que esmagam crânios e mutilações foram dados como causa desconhecida. O governo soviético pressionou para que o caso fosse encerrado, e o detetive que encerrou foi promovido no dia seguinte ao fim do caso. Os arquivos das investigações foram tomados pelo governo, que só deixou público muitas décadas depois. Anos se passaram e uma reportagem do Discovery Channel volta a investigar o estranho caso de Dyatlov Pass. Entrevistaram o Sr. Yuri, um montanhista que passou mal e abandonou a expedição. Ele nunca havia se pronunciado publicamente até então sobre o que aconteceu. Ele acredita que o exército encobriu provas sobre o que aconteceu nos Montes Urais. Sabe-se que os militares participaram das buscas. A reportagem falou com 2 deles, que disseram que houve indícios que outro grupo de militares já havia passado pela região e mexido nas provas do crime antes da polícia chegar. Mexeram na barraca rasgada, nas roupas, nos equipamentos. Sabemos disso porque foi achada uma polena militar junto aos pertences das vítimas, e Yuri confirmou que ninguém levava aquilo. Outra situação que descobriram com a abertura dos arquivos é que o inquérito foi aberto no dia 6 de fevereiro, citando o desaparecimento dos jovens, mas eles só foram dados como desaparecidos no dia 16 de fevereiro. A pergunta que fica é: como é que foi aberto o inquérito policial 10 dias antes de ser registrado o desaparecimento? E as buscas só começam no dia 21, sendo que só no dia 25 os primeiros corpos foram encontrados, e os últimos só 40 dias depois. Descobriu-se também que uma das peças de roupa de um integrante estava radioativa. Aí entra em cena a teoria da intervenção militar, que ali pudesse ser um campo de experiências secretas da antiga União Soviética. Muito tempo depois, verificou-se que essa base realmente existia e que nos mesmos dias em que os montanhistas estavam na região, foram feitos testes com mísseis militares e armas nucleares, o que explicaria a última foto tirada mostrando luzes no céu e a radioatividade na roupa. Lembrando que essa foto levantou a teoria sobre os OVNIs, mas deixando sem explicação muitas outras coisas. Uma outra teoria levantada oficialmente pela polícia na época foi a teoria do Monkey. A lenda do Monkey
é muito famosa na Rússia, de um primata de mais de 2 metros que anda pelos campos gelados. Essa lenda tem outros nomes em outros lugares do mundo, como Pé Grande na América do Norte e em outros países, o Yeti. Claro que rapidamente foi descartada para não virar piada. Só que 2 militares que participaram da investigação na década de 50 e que deram entrevista ao Discovery Channel também citaram coisas que viram no local do crime que não entraram nos relatórios oficiais. Disseram que ao redor da barraca havia pegadas dos montanhistas e também pegadas grandes e profundas, que não eram feitas por humanos. Só que o mais surpreendente foi encontrado entre os pertences dos montanhistas um papel na barraca que dizia apenas uma coisa: agora sabemos que o Monkey existe. Sim, no papel da barraca dizia: agora sabemos que o Monkey existe. A lenda do Monkey diz que ele mata cervos para comer tecido mole como órgãos internos, línguas e bocas, e que ele emite um assovio que ecoa pela floresta. Um som parecido com o que foi registrado pelos montanhistas em vídeo. No diário da viagem, citava também que eles tinham a impressão de que algo estava seguindo eles. E essa foto foi tirada no dia anterior à morte do grupo. Teria o grupo fotografado seu próprio assassino? Давай, Это волк, я тебя скажу. слишком опасно, здесь какие-то... Я боюсь. Я думаю, что это волк. Какой еще волк, ты посмотри на это. Я же волк. скажу. Слишком опасно, тут какие-то... О боже. Я тоже боюсь. Documentos oficiais mostram também que o governo da União Soviética fez uma expedição militar em busca do Monkey, com o intuito de trazer o exemplar vivo ou morto, mas nada foi apresentado ao público na época e a missão foi dada como fracassada. Voltando ao caso, oficialmente, como já dissemos, o detetive foi pressionado pelo governo a fechar o caso. A última notícia que temos é que a irmã do líder da expedição, Igor Dyatlov, que dá nome ao caso, falou recentemente à imprensa, dizendo que não se manifestou na época por medo do governo soviético. Ela disse que na época, militares procuraram sua família e disseram que parassem de procurar provas, pois a verdade jamais seria revelada. E assim, o estranho caso de Dyatlov Pass permanece sem um desfecho mais de meio século depois. E se você gostou, deixe seu joinha para ajudar no canal, se inscreve, clica no sininho e compartilha com aquele seu amigo que estuda mistérios e teorias da conspiração. Um abraço e até o próximo vídeo.